antes era algo meio improvável, né? O Corinthians busca parceiros e alega nos bastidores, conversei com uma fonte muito importante do Corinthians, que já tem inclusive um parceiro interessado. Vou te explicar esse projeto e por que que o Marcelo Paz está tão confiante aí, né, falando bastante sobre isso, sobre uma possível renovação do Memphis após a Copa do Mundo, tá? Mais jogadores podem chegar ao Corinthians? Vamos falar sobre isso também, né? Tem até a próxima terça-feira outras posições, o ataque ainda é uma necessidade do técnico Dorival Júnior e claro, né, vamos falar da decisão da semifinal, Corinthians e Novo Horizontino e Corinthians neste sábado. Para a gente falar sobre tudo isso, sempre ao meu lado aqui o nosso querido Fábio Lázaro e também o Faraldinho, para a gente bater esse papo e falar muito do Corinthians. Eu quero começar já desejando aí boa tarde para o Lázaro, mas antes do Lázaro trazer os detalhes, né, o Lázaro tem muita coisa para falar para a gente sobre o contrato do Jesse Lingard, né, que, enfim, tem tudo aí para ser anunciado pelo Corinthians. Eu quero só já trazer essa informação em relação ao Memphis, tá? Hoje existe, né, uma vontade, não vou nem falar um otimismo, mas uma vontade do Corinthians em renovar com o Memphis, coisa que não existia há alguns meses ou até algumas semanas, né? O Lázaro mesmo, né, sempre trouxe aqui a informação de que era difícil, né, pro Corinthians renovar com o Memphis, e eu também sempre trouxe isso para vocês, a gente sempre teve essa informação, mas as coisas parecem que começam a mudar, né? A gente vê os amigos do Memphis chegando no Corinthians, o Zaccaria, enfim, agora, né, mais um jogador que atuou com o Memphis, né, e no Manchester United, né, que é o nosso querido aí, Jesse Lingard, e o Corinthians está sim tentando a renovação do Memphis para que ele permaneça, né, no Corinthians após a Copa do Mundo. Só que isso só vai acontecer se o Corinthians conseguir um número X de parceiros para bancar o salário do Memphis. Isso eu já até trouxe para vocês algumas semanas na minha coluna, né? Tá até lá no título, lá, Corinthians busca parceiros para renovar com o Memphis. Qual a novidade, então? A novidade é que o Corinthians alega nos bastidores, eu conversei com uma fonte importantíssima, né? Como o Lázaro costuma dizer, né? Como é que você fala, Lázaro? Lá no Parque São Jorge? Andar de cima do Parque São Jorge, e ela me disse que já tem um parceiro interessado. É claro que para que esse projeto venha a ser concluído, o Corinthians vai precisar de mais parceiros, né? O Corinthians vai precisar de não só um, né? 2, 3, enfim, parceiros que estejam dispostos a ajudar o Corinthians nesse projeto para manter o Memphis. E aí o Corinthians não precisaria, né, contar com a vontade do jogador em reduzir o salário, coisa que ninguém acredita, né? A gente já discutiu bastante isso aqui, eu lembro até o Faraldo, a gente fala sobre isso, muito difícil o Memphis decidir baixar o salário dele. Então o Corinthians busca esses parceiros e entende que o Memphis é muito importante para o Corinthians, não só fora de campo, não só dentro de campo, mas também fora de campo. Ele é importante, né, a liderança dele para o grupo, no elenco. O Corinthians entende que o Memphis vai engajar para, inclusive, poder estar fazendo ações de marketing com esses possíveis parceiros que o Corinthians quer buscar no mercado, né? Um deles, o Corinthians alega que tem interesse, já demonstrou interesse, precisa de outros, e vai precisar também que o Memphis engaje, né? Que ele possa também estar, enfim, fazendo aí, né, propagandas da marca, enfim. Então o Corinthians está realmente, o projeto pro Fica Memphis é esse, é o Corinthians buscar esses parceiros, conseguir outros, né? Um tem interesse, o Corinthians não tem nenhum parceiro fechado ainda, e também, claro, pagar um mínimo fixo ali para que o parceiro venha completar o salário do Memphis, tá? Então as coisas vão mudando. Eu fiquei muito, eu já imaginava que tinha alguma coisa em relação a isso, e fui conversar com as fontes em cima disso, porque pelo discurso do Marcelo Paz nas últimas entrevistas dele, né, e falando que, poxa, seria ideal se a gente conseguisse renovar antes da Copa, tal, e ele tem falado sobre isso, coisa que o Corinthians, nos bastidores, né, Lázaro, a gente conversando com as fontes, as fontes já em off, pelo menos, falavam pra gente, ó, sem chance, até o final do ano, até o meio do ano, né, o que ele vai permanecer. Mas agora existe essa vontade. É claro que tudo pode mudar no Corinthians, porque se os resultados não vêm, o Corinthians é eliminado do Paulista, não vai bem no Brasileiro, e o Memphis lá sem fazer nada, sem fazer gols, vai virar uma pressão, né? A torcida vai começar a pressionar o Memphis e aí as coisas podem mudar. Mas hoje, dia 27
de fevereiro, há um desejo do Corinthians, inclusive a busca dos parceiros já foi iniciada e o Corinthians alega nos bastidores que já tem um parceiro interessado. Então essa é a informação que eu tenho aí. O Lázaro pode até completar com alguma coisa, não sei se ele também seguiu esse caminho agora, que a gente tinha o mesmo caminho antes, né, Lázaro, que era né, a renovação do Memphis, era algo assim bem possível no Corinthians. Boa tarde, Lázaro. Tudo bem, Samir? Boa tarde para você, meu parceiro, Lucas Faraldo também. Boa tarde para todo mundo que acompanha a nossa live. Minha operação vai muito nisso. Acho que você até avançou um pouco mais naquilo que eu estava encaminhando. Você traz algumas coisas mais concretas, mas eu já estava nessa trilha, né? A gente lembra de João e Maria, tinha a trilha dos doces, e tem a trilha do Memphis. Né? E a informação que eu tenho é que nas últimas semanas o presidente Osmar Stabile, inclusive, esteve com uma pessoa que é muito partidária a permanência do Memphis. A gente trouxe semana passada, e é uma informação que segue, que é um mundo paralelo entre o CT e o Parque São Jorge. O Parque São Jorge ainda está bastante ressabiado em relação a uma possível permanência do Memphis. Mas essa história do Memphis, nas primeiras semanas de janeiro, eu já havia conversado com uma pessoa para entender como funciona essa questão de reestruturação financeira do Corinthians, e eu fiz alguns questionamentos a essas pessoas em relação ao Memphis. E o retorno que eu tive foi justamente de o Corinthians não prevê a permanência do Memphis. Se o Corinthians, porventura, quiser a permanência do Memphis, aí fala o Corinthians, fala desse departamento de futebol, vai precisar fazer, ou, ponto 1, vender outros jogadores. Então, você até me deram uma analogia. Você quer manter o Memphis ganhando 6, você vai ter que vender um Garro ganhando 800, você vai ter que vender o Yuri ganhando 1.200.000 e mais um ou dois de 500 mil, para você conseguir ter um espaço na folha para ter o Memphis. Num cenário onde, e aí eu voltei a falar com algumas pessoas nas últimas semanas, num cenário onde o Dorival tem pedido mais jogadores, essa realidade é utópica, lá você já risca da lista. Só que nessa mesma época, lá em meados de janeiro, que eu falei com pessoas do CT que eram partidárias, naquele momento até poucas pessoas eram, mas uma das poucas que continuam sendo, mas que tem uma voz ativa muito grande na parte do futebol, sobre uma permanência do Memphis, foi citado uma frase que eu achei interessante, que é: podemos captar parceiros, podemos fazer um projeto semelhante ao do Ronaldo. E aí a gente vê esse projeto, essa ideia, esse intuito andar. A gente vê esse intuito. Porque quando o Corinthians contratou o Memphis, a ideia era já ser meio que um projeto Ronaldo. A ideia era que o Memphis, o salário, vamos tirar as regalias que fazem com que o salário chegue a 6 milhões de reais. O salário do Memphis é 4. Mais 2 por conta de hotel, de carro blindado, de cozinheiro e todas as regalias. O salário do Memphis é 4 milhões. 1,5 milhão no contrato antigo, que a renovação não tem essa cláusula Memphis com o Sport da Sorte, 1,5 milhão era bancado pelo Sport da Sorte. Resta 2 milhões. E aí no contrato foi-se feito o quê? O retorno desses 2 milhões seria através de vendas de produto licenciado, disso, daquilo, mas na prática isso nunca aconteceu. Na prática, o Corinthians nunca conseguiu ativar essas questões de marketing, né? Essas ações de marketing. A ideia é que isso agora seja feito na prática. Que o Corinthians só banque se tiver alguma empresa, um parceiro, algo, que aí a questão é virar o jogo. A questão agora é, você deixa o salário do Memphis condicionado às vendas que o próprio Corinthians precisa fazer, camisa, faixa de cabelo, isso, aquilo, e você passa a trabalhar exatamente com aquilo que tem no cash de empresa. Então você muda o projeto. E esse projeto atual, aí ele fica mais próximo do que o de um verdadeiro projeto Ronaldo, que é de captação de empresas. Então, hoje o caminho é esse, e eu soube que nos últimos dias o Osmar Stabile, que eram os caras irredutíveis ali em relação à permanência do Memphis, até porque o Osmar Stabile está muito alinhado ao grupo financeiro, existe ali um alinhamento muito forte entre o Osmar Stabile e a equipe de reestruturação financeira, mas o Osmar Stabile sentou para conversar com algumas pessoas que estão dispostas a buscar, a capitalizar
para que o Memphis continue. Então, o Eu próprio que- Estado está sendo demovido ali da ideia e começando a considerar a permanência do Memphis. E tudo muda aí, viu, Lázaro, na questão do Osmar mesmo, né? Porque aquelas pessoas que estão em volta do Osmar, né, que o Lázaro trata como do Parque São Jorge, elas continuam sendo contra a permanência do Memphis. O que mudou então? Mudou foi exatamente o presidente Osmar Stabile, que pensava como essas pessoas e hoje pensa mais como o Marcelo Paz. Então acabou alinhando Parque São Jorge e CT Joaquim Grava com a pessoa mais importante do Parque São Jorge, que é o presidente do Corinthians, o Osmar Stabile. Em cima disso, foram em busca de parceiros, claro que é uma situação que não é fácil também. Um demonstrou interesse, não quer dizer que vai fechar, e vai ter que buscar outros, né, até para completar esse salário alto, aí, altíssimo do Memphis. Faraldo, boa tarde. Você acha que o presidente corintiano, mudando a postura em relação a Memphis, você acha que ele está indo bem ou pode estar começando a se perder? Porque está trazendo bastante jogadores que atuaram com o Memphis, né? Já são dois. Está tentando agora a permanência do Memphis. A gente sempre elogiou o Osmar aqui nesse sentido de, né, não abrir os cofres, né, economizar, fazer essa reconstrução financeira no Corinthians. É uma das coisas que eu mais gosto do mandato do Osmar, né? O que ele tem feito hoje no mercado. Como que você acha agora, como que você avalia esse caminho, o Faraldo, numa possível tentativa de renovar com o Memphis? Jogadores sendo amigos do Memphis, né, que estão sendo contratados, e principalmente agora a vontade, o desejo de buscar parceiros para manter o holandês. Boa tarde, Faraldo. Boa tarde, Samir, Lázaro, todo mundo que está aí com a gente no nosso encontro semanal para falar de Corinthians e falar de Memphis, né? Ultimamente, acho que falar de Corinthians é falar um pouquinho sempre de Memphis, e isso acho que já simboliza muito do que eu vou falar, do que a gente está falando. O Memphis, ele é uma peça muito importante desse atual elenco do Corinthians, desse time do Corinthians, desse projeto de futebol atual do Corinthians, que depois de muitos anos é um projeto que está dando certo, é um projeto vitorioso. Então, talvez muito difícil na história recente do Corinthians tenha sido encontrar um time, e olha que se apostou em outros momentos em jogadores bem estrelados e campeões, identificados com o próprio Corinthians, e mesmo assim não se encontrou um caminho vitorioso. Né? Não dá para falar que as contratações, por mais que tenha jogado muita bola no Corinthians, mas esse retorno do Renato Augusto, por exemplo, bom, um jogador que todo mundo adorou, que tenha retornado, que jogou muita bola, viveu grandes momentos, ganhou o quê na volta ao Corinthians? O William. Pô, o William, eu lembro quando ele é contratado, muita gente analisava ali como a grande contratação do Corinthians desde aquele pacote que veio o Ronaldo, aí um pouquinho depois Roberto Carlos, Adriano. Pô, o William acho que é o maior jogador que vem para o Corinthians contrata desde daquela trinca de grandes personagens. Ganhou o quê? Ganhou nada. O William não dá nem para falar que jogou bem, que se destacou em números no Corinthians. Depois de muito tempo, depois de muitos times horrorosos, porque eu estou citando esses jogadores importantes que passaram pelo Corinthians no passado recente, mas eu poderia estar citando o Corinthians de Matheus Vital, Camacho, Léo Natel, sabe, o Jonathan Cafu, muitos jogadores horrorosos passaram pelo Corinthians, que formou times horrorosos nesses últimos anos também, que obviamente não lutariam por título nenhum, e aí nem surpreende não ter sido campeão. Depois de muito tempo, o Corinthians achou uma espinha dorsal, mais até do que espinha dorsal, achou um time titular que, com exceção de uma peça ou outra ali, se sustenta por já 2 temporadas aí, né? Tá praticamente batendo 2 anos da montagem desse elenco, desse time principal, com Memphis, com Hugo Souza, com Garro, com Gustavo Henrique, com essa turma que acho que se somou ao Yuri Alberto, né? Que talvez seja o remanescente aí de mais longa data ainda importante nesse time do Corinthians. Eu tô dando essa volta toda para falar que eu acho muito importante, a partir do momento que você encontra um time vitorioso, e é só ver o que acontece nos últimos anos com Palmeiras e com Flamengo, é muito importante que você trabalhe pela manutenção desse time. E eu acho que o Corinthians já tem feito isso muito bem. Porque o Corinthians passa por uma reformulação silenciosa nos últimos 2 anos, mas tirando jogadores, justamente, jogadores que custavam muito, que geravam muitos gastos em termos de folha salarial. O principal exemplo deles, que ninguém nem lembra que não está mais no Corinthians, ninguém, torcida, imprensa, mas certamente o departamento financeiro do Corinthians lembra todo mês ali que essa peça não está mais no Corinthians. O Coronado era um jogador inútil para o clube, mas que gerava um custo muito grande pelo alto salário. Esse tipo de gasto de um jogador como o Coronado, o Corinthians tem que cortar. E eu penso assim, ou até o Maicon da vida, que era uma peça muito útil, mas se você for pegar o custo e benefício ali,
ao longo dessa última passagem dele, se machucou muito e acabou, por minutos jogados, sendo um jogador caro, de manutenção. Não estou nem falando de preço, porque o Corinthians não pagou exatamente pelo Maicon, né? Pagou ali um valor mínimo pelos empréstimos, mas o Corinthians não contratou. Mas ficou um jogador caro, pelo que não estava entregando. Não pagou, mas ficou devendo. Deveria ter pago, né, Lázaro? Mas você entende o ponto? Eu acho que o Corinthians, ele teve, tanto nesse atual elenco, quanto principalmente nos elencos anteriores, jogadores muito caros que acabaram não te entregando uma aura vitoriosa, um time campeão e que gera confiança para seguir buscando novos títulos. É só ver esse início de Campeonato Brasileiro do Corinthians, a diferença de confiança desse elenco em relação aos que começaram as últimas temporadas, os últimos campeonatos brasileiros. Então, eu acho que a partir do momento que você encontra isso, o principal desafio de um presidente, de um executivo de futebol, de um gestor ali à frente do clube, é manter. É manter. Lógico, dentro da realidade do clube. E aí cai naquilo que você pontuou, Samir. Eu acho que não dá para oferecer hoje, pelo menos o Corinthians, dinheiro do Corinthians, o Corinthians tem como oferecer hoje mais para o Memphis do que ele ganha, porque o Corinthians não está conseguindo nem arcar com o que já oferece para ele. Aí seria muita hipocrisia. Agora, se você organiza ali um projeto em que você tem parceiros, e aí você tem que fazer isso até você, de fato, oferecer o contrato. Não dá para você oferecer um novo vínculo para o Memphis apostando que você vai encontrar parceiros. Você tem que fazer isso muito bem estruturado. Conseguiu os parceiros, conseguiu botar isso preto no branco, no papel, com planejamento, mostrando para o Memphis que é possível pagar, eu não vejo problema nenhum em renovar o contrato com o Memphis, porque o Memphis é hoje uma peça muito importante nesse projeto de futebol vitorioso do Corinthians. A gente fala muito que o Corinthians começa a temporada campeão da Supercopa e como um postulante, na minha opinião, a ser o que foi o Cruzeiro no ano passado, ou seja, ficar ali incomodando Palmeiras e Flamengo, e olha lá o Flamengo, porque do jeito que começou a temporada eu já começo a ter minhas dúvidas se o Flamengo esse ano vai ser tudo o que se esperava do Flamengo que foi no ano passado. Mas acho que o Corinthians tem condições de esse ano incomodar quem for brigar pelo título brasileiro. E se esse time que for campeão brasileiro começar a derrapar muito, o Corinthians pode estar ali, ó, na cola para surpreender. Que Corinthians é esse? É o Corinthians do Memphis. É o Corinthians do Hugo Souza, é o Corinthians do Garro, é o Corinthians do Yuri Alberto, é o Corinthians do Breno Bidon. Então, para manter esse projeto vitorioso, vai ter que dar um jeito de manter esse time também. E aí, manter o Memphis é parte fundamental desse projeto, na minha opinião, Samir. Vocês acham que o Memphis ele é um camarada assim engajado para esse projeto do Corinthians em busca de parceiros? Eu cobria o Santos em 2010 e no segundo semestre, né, principalmente, o Neymar já tinha voado, né? O Santos já tinha sido campeão da Libertadores e campeão paulista com o próprio Dorival, campeão da Copa do Brasil e paulista com o próprio Dorival Júnior, e o Chelsea faz uma proposta para levar o Neymar. E o Santos, ele recusa, né, era uma proposta muito alta, era para pagamento de multa, e o Neymar também queria o Barcelona, isso ajudou, né, na época, mas o Santos fechou um projeto, pagando um salário que podia pagar e arrumando diversos parceiros, né? Não vou citar as marcas aqui, mas, enfim, eletrônicos, né? Vocês vão lembrar as marcas que o Neymar vivia anunciando, né? Quem está nos assistindo. Só que o Neymar, eu me recordo bem que a gente queria às vezes fazer exclusivas com ele lá, o menino estava jogando, naquela época ele jogava mesmo, né? Jogava bastante e trabalhava quase todos os dias para fazer uma ação de marketing, né? Então, ele tinha que viajar não sei para onde, aí dentro do CT. Cara, isso eu lembro que ele estava sobrecarregado, ele ficou sobrecarregado, porque ele começou a ganhar muito, ele ganhou no Santos um salário de europeu mesmo, de jogador europeu, só que ele trabalhava muito por esse salário. Vocês acham que o Memphis é capaz disso? Porque vai precisar de uns 3, 4 parceiros aí, né? É claro que vai depender quanto cada parceiro vai querer pagar. Mas vocês veem o Memphis com essa gana ainda, com essa pegada? Vale até título de informação. Em 2024, ainda quando o Memphis chega, logo depois, em 2025, na verdade, né? Ali na metade de 2025, ainda a gestão Augusto Melo, eu questionei algumas pessoas do departamento de marketing, justamente sobre isso. Porque o contrato, e todo mundo teve acesso ao contrato do Memphis, ele dizia sobre o Corinthians captar também. E o que o Corinthians captasse, o percentual que iria para o Corinthians e o percentual que iria para o Memphis. E aí eu fiz esse questionamento, porque no começo o Corinthians falava-se em pagar do dinheiro do Memphis, do salário do Memphis, não sair do bolso do Corinthians, o que efetivamente não aconteceu.
E aí o que eu escutei de uma pessoa, tá, que participou dessa questão da formulação do contrato e tudo mais, e que inclusive segue no clube, que as marcas que estão conectadas ao Memphis, elas não fazem fit, elas não casam com o público do Corinthians. Por exemplo, o Memphis tem uma parceria com uma empresa, ou pelo menos na época tinha uma empresa, de uma linha aérea, uma empresa de linha aérea que era focada em voos europeus, uma linha aérea holandesa que era focada em voos a nível Europa. Essa marca, obviamente, não tem por que essa marca anunciar no Corinthians, numa ação Memphis Corinthians, porque ela não faz viagens à América do Sul. Então, as marcas que envolviam o Memphis, elas não faziam fit. Hoje, por isso que a estratégia agora é outra. O Memphis hoje, talvez ele como figura, e aí quando a gente fala de projeto Ronaldo, o Ronaldo tinha esse cacife. O Ronaldo, quando veio para o Corinthians, ele já era empresário, ele já investia, e ele já tinha empresas ali, conexões, e ele conseguiu trazer um patrocínio, outro patrocínio, o patrocínio Master na época que ele veio, foi ele que trouxe. Ele conseguiu, ele foi no programa do Silvio Santos, porque conseguiu fazer ali parceria com o banco da época do Silvio Santos. Ponto. O Memphis não é esse cara. Mas o Memphis tem pessoas que podem fazer isso. E aí o Corinthians hoje foi nessas pessoas. O Memphis, durante o período que ele está no Brasil, ele não está somente frequentando Paraisópolis e cantando rap. Ele é um cara que está sexta-feira em Paraisópolis cantando rap, mas que no sábado ele está almoçando com executivos de empresas, porque ele fez conexões empresariais. Então essas pessoas que estão sendo, que o Corinthians visa, para que elas viabilizem esse novo contrato do Corinthians, esse possível novo contrato entre Memphis e Corinthians. Então, objetivamente, será que o Memphis é o cara que vai correr atrás? Ele não vai ser esse cara que vai correr atrás. Mas se chegarem com as empresas, ele não vai ter BO para trabalhar, não. Ele vai trabalhar até porque as empresas fatalmente são pessoas do círculo hoje comercial e empresarial que ele possui, que ele construiu aqui no Brasil. Vocês acompanharam a entrevista do Memphis com o Romário, né? Na Romário TV, né? O torcedor corintiano, alguns interpretaram de uma forma, né? Outros de uma outra maneira. Quando ele fala que ele quer ficar no Brasil, morar no Brasil mesmo sem jogar no Corinthians, né? Ele usa uma frase, né, vocês podem até me corrigir em relação à frase. Alguns entenderam que ele abriu possibilidade para jogar em outro clube do Brasil. Eu entendi que ele, na verdade, estava pensando em investimentos no Brasil, né, em criar raízes aqui, ou não sei se é na questão musical, na carreira dele, né, como rapper. Enfim, eu entendi mais dessa forma. Teve torcedor que entendeu que ele abriu as portas para outros clubes no Brasil. O que vocês entenderam ali? Não, eu entendi muito mais igual você, Samir. Aliás, desde que ele pisa no Brasil, né? Quando ele fala muito que ele sentiu um propósito do momento da carreira dele, de vir para a América do Sul, para um lugar especificamente como o Brasil, por todas as questões sociais do Brasil e a forma como ele, até como artista, para além de jogador de futebol, enxerga o mundo e as pessoas, e a sociedade e tudo mais. Eu acho que desde aquele momento ele já dava sinais de que a relação dele culturalmente com o Brasil seria algo ali particular, que iria para além do futebol. E isso só se sustentou. Eu acho que ele seguiu uma coerência nessa declaração pro Romário, dentro de tudo que ele sempre falou desde o primeiro dia que ele pisou no Brasil. E desde esse momento ele nunca sinalizou jogar para outro clube. Então eu acho que essa declaração está muito mais conectada com esse propósito que ele sempre defendeu, de ter se encontrado de alguma forma, as raízes dele, de ter um sentimento de pertencimento ao estar no Brasil. Eu acho que ele está muito mais conectado com isso do que com a possibilidade de jogar num outro clube. Não, verdade. E ele, né, Lázaro, ele é inteligente, né, também. Lázaro, Faraldo, você que nos acompanha aqui, deixa o like, tá bom? Ele é inteligente, ele discerniu como que é a torcida do Corinthians, né? Acho que ele jamais, né? Acho que o torcedor que viu dessa forma, acho que vacilou, porque se o Memphis fala um negócio desse, ele ia se queimar com a torcida, e ele, se tem uma coisa que ele já percebeu, né, ele já sabe como lidar com a torcida do Corinthians. Se ele fala isso, se fosse nesse sentido, ele ia se queimar, né, Lázaro? E tem um ponto até que vai além disso, Samir. O Memphis, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. O Memphis, ele sabe muito bem cada passo que ele dá. O Memphis, ele é um artista. Eu não estou usando isso de forma pejorativa.
ele tem pretensões artísticas, ele tem pretensões empresariais. Eu vou usar um exemplo, uma informação que eu acho que talvez eu nunca tenha falado, mas tem a ver. Lembra da treta que ele teve com o Garro? A tal da treta da camisa 10? Sim. Episódio que na época eu não contei, até para não expor demais a situação, mas aí acho que, como já passou um tempo, dá para contar. Então fala tudo, fala tudo. O Memphis teve uma conversa com o Garro, de tom bem forte naquela época. E quando o Memphis comunica o Garro que ele tinha pedido a camisa 10. E uma das coisas que ele fala pro Garro é: cara, você é um dos melhores jogadores com quem eu joguei junto. Eu dificilmente joguei com jogadores que têm a sua mentalidade, estilo de jogo, capacidade de encontrar os companheiros como você tem. Mas sabe o que te falta? Te falta marketing. O Memphis falou isso pro Garro. E aí ele falou, quando eu estava... Eu imaginei que havia uma pancada, né? Com esses elogios assim, sempre vem uma pancada depois. Quando o Garro, e o Memphis falou pro Garro naquela situação, naquela circunstância, quando eu estava no Barcelona, eu vestia a camisa 9. E quando o Lewandowski chegou, eu tive que sair da camisa 9 pro Lewandowski. E eu entendi a minha posição. Então eu quero a 10, eu preciso da 10 e eu vou ter a 10 porque faz parte do meu plano de marketing aqui no Brasil vestir a camisa 10. Então, todas as ações do Memphis, elas são coordenadas pensando numa carreira que vai além do futebol. Por isso que ele fala isso as raízes do Brasil, porque realmente ele conectou e ele sabe que aqui ele tem um papel de influenciador, um papel de levar massas, que ele não vai ganhar, que em outro país ele talvez não ganhe, fatalmente não vai ganhar o que ele ganha, e eu não estou falando só de salário, mas de outro tipo de capital, de visibilidade, que nem ele tem no Brasil. Então, por isso que penso muito semelhante a você. Ele quer estabelecer as raízes aqui para ser um país que ele vai capitalizar, independente se amanhã ele não tiver no Corinthians, independentemente amanhã ele não tiver mais como jogador de futebol. Porque hoje o Memphis pensa tanto quanto a carreira dele, ele já pensa no pós-carreira. Por isso esses movimentos empresariais e também artísticos. Eu não duvido nada também que, além da questão artística, ele também possa investir em algum projeto social, como ele já tem, né, fora do Brasil, que é maravilhoso. Onde é o país mesmo? Lá que o Memphis... Ele é de Gana, né? De Gana, né? Ele tem um projeto lá que ele ajuda, né, crianças com deficiência visual, auditiva, né? E visual. Então, assim, é um trabalho maravilhoso. Eu não duvido nada que ele também tenha projetos assim no Brasil. Para encerrar o assunto Memphis, porque tem muita coisa de Jesse Lingard e tem a decisão contra o Novo Horizontino. Ô Faraldo, para encerrar o assunto, o Marcelo Paes falou em entrevista, agora já não lembro mais para quem foi, que seria muito interessante tentar renovar com o Memphis antes da Copa. Você acha que o Memphis renovaria antes da Copa, Faraldo? Olha, Samir, aí eu vou até te falar o que eu tenho de informação, tá? A última informação mais atualizada em relação a isso que eu tenho é de que o Memphis já passou para o Corinthians, mas é bem verdade que de 1-2 semanas para cá a coisa esquentou, né? Os papos de renovação, mas até então o Memphis havia passado para o Corinthians, que a intenção dele era decidir isso ali depois da Copa do Mundo, o que ainda estaria dentro do prazo de contrato dele com o Corinthians, porque muita gente fala, meio do ano o contrato, acaba entendendo que até o fim de junho, portanto meio da Copa do Mundo, mas o contrato do Memphis vai até o fim de julho. A Copa do Mundo vai até o meio de julho. Tem uma janela ainda de 15 dias ali, em que o Memphis seguirá sendo jogador do Corinthians já no pós-Copa. E o que eu tinha de informação é que o Memphis, pelo menos em algum momento, de um passado recente, passou para o Corinthians, que tomaria a decisão dele ali pós-Copa do Mundo. Ao mesmo tempo, cai naquilo que eu falei na resposta anterior. Se o Corinthians desenha, organiza uma proposta com parceiros sólidos, mostrando números, falando, Memphis, dessa vez a gente tem como te pagar por conta desse parceiro A, B, C, o bônus A, B, C, o valor cheio de salário A, B, aí eu acho que a figura muda, entende? Eu acho que o Corinthians pode sim convencer o Memphis a renovar esse contrato antes da Copa do Mundo. Também vejo a Copa do Mundo como um grande... Aí vai muito do Memphis.
até esse lado empresarial, não o empresarial para além de dentro de campo. Nesse caso, estou falando do lado empresarial como um agente de futebol mesmo, de entender da carreira dele, de também ser parte importante ali de quem cuida dos próprios movimentos de carreira. Eu acho que a Copa do Mundo acaba sendo um grande holofote para um jogador como o Memphis, que é protagonista de uma seleção importante, que rotineiramente bate ali quartas de final, semifinal de Copa do Mundo. Talvez não seja um movimento inteligente para ele, Memphis Depay, renovar o contrato antes da Copa, porque a tendência é ele se valorizar na Copa do Mundo, seja para buscar um novo clube, seja para buscar uma oferta de renovação melhor no Corinthians do que o Corinthians ofereceria para ele antes da Copa. Ô Lázaro, e a banca do Memphis não para de aumentar? Chegou o Zaccaria e agora o Jesse Lingard. Será que eles vão jogar? Pá. Enfim, o Lázaro, traz as informações aí pra gente. Vamos falar agora do Jesse Lingard, que deve chegar, né, para junto com o Memphis jogar ou cantar. Ele canta, o Jesse Lingard? Jesse Lingard canta? Ele é da trupe do trap, da trupe do trap. Ah, então, tá vendo? Pode rolar uma rima aí, né? O trap e o rap. O Gabigol vem aí também, então, será? Lil Gabi. Não, o Gabigol não tá jogando bem e acho que não rima muito bem também, né? O Gabigol, não, se ele ver isso, ele vai ficar bravo. Ô Lázaro, podemos dizer que Jesse Lingard é jogador do Corinthians já ou não?